Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo de manutenção aqui do nosso canal. E esse é mais um vídeo informativo que vai abordar o circuito de controle de alimentação dos LEDs de uma TV LG. Nós falaremos aqui hoje especificamente sobre esse circuito nas TVs LG, como diminuir a corrente de alimentação dos LEDs, já que diminuindo a corrente, consequentemente nós conseguimos diminuir a tensão também. Então, se você quer aprender como funciona esse circuito, eu recomendo que tire um tempinho para assistir esse vídeo até o final. Até porque se você fosse pagar por um curso de eletrônica, talvez ele não seria tão abrangente quanto esse que você vai assistir agora. Muito bem, todo LED possui uma faixa de corrente de trabalho específica. Se trabalharmos sempre no limite dessa faixa de corrente, vamos conseguir extrair o máximo de capacidade de brilho desse LED. E o LED funciona como um diodo Zener. Se você aplicar uma tensão sobre ele, ele será capaz de manter a tensão estável até determinada faixa de corrente. Se você insistir em querer aumentar a tensão sobre esse diodo, ele vai manter a tensão estável de acordo com a faixa de corrente de trabalho em que ele foi projetado. Por exemplo, vamos supor que você aplique sobre o diodo Zener de 10 volts uma tensão de 12 volts com um resistor de 470 ohms. O diodo Zener vai manter a tensão nesse ponto em 10 volts, não importa se você aumenta a tensão neste ponto de 12 para 15 volts. O que vai limitar a corrente em cima do diodo é o resistor. Mas se você começar a subir muito a tensão neste ponto, o resistor e o diodo vão começar a aquecer, e a corrente nesse ponto do diodo vai começar a subir, mesmo que ele ainda consiga estabilizar a tensão neste ponto a 10 volts. Se a corrente superar o limite de trabalho do diodo, vamos supor que seja 15 mA, isso é apenas um exemplo. O diodo não vai aguentar o excesso de corrente e entrará em curto, ele vai queimar. O mesmo acontece com o LED. O LED possui uma determinada corrente de trabalho. Se você ultrapassar o limite dessa corrente, ele queima, assim como o diodo Zener. Mas se você também trabalhar em cima desse limite o tempo todo, você vai fazer com que a vida útil do LED seja pequena. Mas se fizermos o contrário, se ao invés de aumentar, nós diminuirmos a corrente de alimentação deste componente, fazendo com que ele trabalhe com uma certa folga. Por mais que essa folga seja pequena, nós podemos aumentar e em alguns casos até dobrar a vida útil desse LED. Por isso seria bacana reduzir, mesmo que um pouquinho, a corrente de trabalho das barras de LED de uma TV. Eu faço isso em todas as TVs que eu recebo na oficina para manutenção, e acredite, mesmo as TVs que foram autorizadas com conserto de barras, nunca tive problemas com retorno. Os clientes ficam felizes, recomendam meu trabalho, e assim cada vez mais vamos ganhando a confiança das pessoas. Então vamos lá. Então você trocou as barras, colocou barras novas, ou consertou as barras do cliente trocando apenas os LEDs, não importa. O que pode ser feito para reduzir a corrente de alimentação e aumentar a vida útil dessas barras? Já que para ter acesso a elas a gente tem que desmontar um componente que não foi feito para ser desmontado devido à fragilidade que é o display. Nós fazemos isso fazendo uma pequena alteração no circuito driver dos LEDs. É bom salientar que esse tipo de procedimento é informado a todos os meus clientes e explico o motivo do quão importante isso é para que não haja problemas. Mas aí você diz: Mas Aldemar, não é só entrar no menu e reduzir o nível de ajuste da luz de fundo? Não. Por quê? Primeiro, quem garante que o cliente vai respeitar isso quando ele estiver na casa dele? Isso se funcionasse esse procedimento. Segunda situação, nós estamos falando de PWM. Diminuir o nível da luz de fundo não vai diminuir a corrente de trabalho do LED, vai apenas diminuir o período em que ele vai permanecer aceso quando o sinal PWM estiver em nível alto. Isso dá uma sensação de diminuição de brilho, mas não é. O circuito de controle dos LEDs dessas TVs LGs, em sua maioria, se encontram na própria fonte de alimentação. Nele encontramos o circuito integrado responsável por fazer todo o controle do conversor step-up e também do circuito de controle de brilho por meio de PWM. Esse circuito integrado também consegue identificar a corrente que está sendo aplicada nos LEDs por meio de um banco de resistores que tem seus valores calculados de tal forma a gerar uma tensão de feedback ou tensão de monitoramento por meio do pino de retorno dos LEDs. Essa tensão é compatível com a corrente de trabalho dos mesmos. Essa tensão, na verdade, é uma diferença de potencial que surge entre o terra e este ponto que vai ligado ao pino source do FET que controla o brilho. E é por meio dessa tensão que o circuito sabe se deve aumentar
ou diminuir a tensão do conversor step-up para manter a corrente de trabalho dos LEDs na faixa ideal. Então o que fazemos nada mais é do que enganar o circuito integrado. E como fazemos isso? Aumentando a tensão de monitoramento. Tá, mas como é que nós aumentamos essa tensão, Valdemar? Nós fazemos isso removendo alguns resistores que ligam o pino source do FET que controla o brilho dos LEDs ao terra. Quando removemos um ou mais resistores, fazemos com que haja uma maior diferença de potencial, aumentando então a tensão de monitoramento ou tensão de feedback, fazendo com que o CI pense que está havendo excesso de corrente e, consequentemente, diminuindo a tensão do conversor step-up. Na maioria das TVs LG, esse circuito é facilmente identificado na fonte, como já foi falado. É só acompanhar os fios dos LEDs que saem da tela ou vê-lo onde ele é conectado. Se for na fonte, o circuito será semelhante a este que vocês estão vendo aí na imagem. Se a TV for de tela grande, com tela de 47 polegadas ou maior, é bem provável que haja dois circuitos desse na placa. Então, o que você deverá fazer é remover algum desses resistores que aparecem na imagem. Eu particularmente, em circuitos que têm 4 resistores em série como esse que vocês estão vendo aí, eu removo 2 resistores. Em circuitos que têm 8 ou mais resistores ligados em paralelo, eu removo 3 ou 4. Nos casos em que o driver de LED fica numa placa separada, o procedimento é o mesmo. Basta localizar por meio das trilhas do circuito o FET onde vai ligado o anodo dos LEDs. Basta localizar por meio das trilhas do circuito o FET onde vai ligado o anodo dos LEDs, ou o fio de retorno dos LEDs, o fio negativo de alimentação. O pino source do FET que vai controlar o brilho dos LEDs deve estar ligado ao terra por meio de um banco de resistores. Aí, é só remover alguns resistores para que haja diminuição da corrente de trabalho. Mas cuidado para não remover resistores em excesso, fazendo com que o CI de controle pense que existe algum tipo de problema nos LEDs. Agora nós vamos ver duas situações. Imagine que por qualquer motivo, um dos LEDs que estão ligados em série se altera, fazendo com que seja necessária uma faixa de tensão maior para que ele permaneça aceso. Então o CI vai perceber isso por conta da diminuição da tensão de retorno e vai compensar a queda de corrente por aumentar a tensão de alimentação no conversor step-up. E isso acontece automaticamente sem que a pessoa que está assistindo a TV perceba. Mas existe um limite para isso. Vamos supor que vários LEDs se alterem ou acabe queimando de tal forma que se transforme numa resistência. O CI vai fazer o conversor continuar subindo a tensão de trabalho para que ele possa manter a mesma corrente, vamos supor 80 a 100 mA. Vai chegar uma hora que ele vai notar uma anomalia e vai pensar: Peraí, tô tendo que subir demais essa tensão no conversor para manter essa corrente aí, tem coisa errada. Então o que acontece? Ele desliga. Ele desarma o FET de controle de brilho e desliga o conversor step-up, ativando a proteção em alguns modelos de TV. Nesses casos em que o LED se altera, pode haver superaquecimento do componente, resultando nisso aí que vocês vão ver agora na imagem. Realmente é uma coisa que dá medo. Agora vamos ver esse vídeo. Então nós vamos fazer um teste agora desse barramento dessa TV LG, uma TV de 42 polegadas. Está apresentando problema com os LEDs. Vamos verificar então quantos volts é necessário para acender cada barra de LED. Então vou fazer aqui o teste da primeira barra. E nós vimos aí através do medidor que é necessário 44 volts cravado para manter os 37 mA de corrente. Vamos agora fazer esse teste na segunda barra. Vamos conectar aqui as pontas de prova. E nós vimos aí que é necessário também 44 volts, 37 mA, certinho, cravadinho, não há nenhum tipo de variação. Terceira barra de LED, vamos ver aqui. Perdoe só o som ambiente, tá pessoal? Vamos ver aqui, acendeu, 44 volts, 37 mA. Agora olhem a última barra de LED, todos os LEDs estão acesos. Vamos ver agora a última barra de LED, o que vai acontecer. Vou conectar aqui, olha só. Os LEDs acendem. Todos os LEDs acendem, embora 2 LEDs permaneçam apagados. Mas olha só a faixa de tensão para manter os 37 mA. Ele fica variando. E por conta disso, então, a TV ela não consegue manter todos os LEDs acesos. Ela fica piscando, tentando encontrar
uma maneira de deixar a tensão dos LEDs estável, mas por conta da falha desses LEDs que estão apagados, ela não consegue manter o restante dos LEDs acesos. Uma outra situação que pode acontecer. Pode acontecer, e é o mais comum de acontecer na verdade, que um ou vários LEDs no interior da tela entrem em curto. Então, para não sobrecarregar os demais LEDs que estão ligados em série no circuito com excesso de corrente, o CI de controle vai fazer com que o conversor step-up diminua a tensão para fazer essa compensação. E da mesma forma como vimos anteriormente, se muitos LEDs entrarem em curto, ele vai perceber. Caramba! A tensão no conversor tá quase no mínimo e a corrente ainda tá alta. Tem coisa aí. Então ele entra em proteção. E isso acontece em fração de segundos, é muito rápido. Por isso tem TV que você liga e ela fica piscando o LED e não mantém o backlight aceso. Ela tenta ligar os LEDs em toda a faixa de tensão aceitável. E se os cálculos de tensão e corrente não forem compatíveis com o que foi estabelecido no circuito, ele desarma e reinicia todo o processo. Por isso, os LEDs ficam piscando quando você liga uma TV na tomada. Então, antes de condenar a sua placa de fonte por defeitos no backlight, defeito nas barras de LED, analise bem todas as barras, verifique a alimentação e o consumo para ver se todas estão iguais. Com esse testador de barras de LED que eu apresentei aqui no canal, e que fique bem claro que isso não é merchan, como algumas pessoas aí acham, é possível fazer esse diagnóstico. Nós vimos no vídeo que nós assistimos agora há pouco, que todas as barras de LED apresentam a mesma leitura cravadinha. Se houver alguma grande diferença de uma para outra, já sabemos que tem algo errado ali. Então, é isso. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado da explicação, espero ter sido bem claro e que seja fácil para você fazer essa alteração. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like. Se você gostou do vídeo e quiser saber mais como se faz para diminuir as correntes dos LEDs nas TVs Samsung, arrebenta no like aí. Se esse vídeo tiver mais de 3.000 likes, farei outro vídeo falando a respeito das TVs Samsung. Beleza, pessoal? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!